Seguindo com o tutorial de redes neurais RNN, né? Redes neurais recorrentes na construção do chatbot generativo. Essa aula eu vou explorar uma coisa que tem se falado muito ultimamente, que é o chat GPT. Eu até achei que não era mais possível, porque já tinha extrapolado um número X de usuários, né, que eles tinham, mas eu consegui logar com o Google. Então, e consegui inclusive gerar um texto que eu coloquei aqui também no final, vou mostrar para vocês em seguida, gerado pelo chat GPT. E é isso que a gente vai ver então nessa aula, e no final eu vou colocar uma animação que eu achei na internet e fiz uma versão em português para a gente entender de uma forma visual, né? Conseguir perceber de uma forma visual tudo que ocorre ali internamente no código que a gente viu, né? E eu acho interessante que a gente consiga ter essa visualização, porque eu acho que fica mais intuitivo o entendimento do sec-to-sec, né? O encoder, o decoder, como é que ele guarda o contexto, né, da frase para entender porque aquela palavra vem antes ou depois daquela, né? Então é isso, antes de seguir eu peço que vocês divulguem o Código Fluente nas redes sociais de vocês, caso vocês curtam aqui os conteúdos. Esse aqui é um curso que eu divulgo como afiliado, que é o pacote Full Stack. É só clicar aí para entrar na página do produto. Aqui são as redes sociais, né, do Código Fluente, algumas são minhas. Aqui o site das bibliotecas, né, TensorFlow, Keras, cursos gratuitos aqui da Digital Innovation, esse link aqui. Meu curso de Python 3 na Workover, com certificação. É esse mesmo curso que tem aqui no site, né? Só colocado na página deles lá. E eles oferecem a certificação. Aqui meus links afiliados na Hosting, DigitalOcean e One.com. Meus canais no YouTube. Esse aqui é um QR Code para doações via Pix. E esse link aqui também para doações. E é isso. Então vamos seguir. Tem se falado muito do chat GPT e é realmente fantástica essa ferramenta. O GPT não usa arquitetura sec-to-sec, ele é baseado em transformers, uma arquitetura de rede neural projetada para lidar com dados sequenciais como sequências de palavras em um texto. O chat GPT é Chat Generative Pre-trained Transformer. É um chatbot lançado pela OpenAI em novembro de 2022. Ele é construído sobre a família GPT-3 da OpenAI, de grandes modelos de linguagem, e é ajustado com técnicas de aprendizado supervisionado e por reforço. O ChatGPT rapidamente chamou a atenção por suas respostas detalhadas e articuladas em vários domínios do conhecimento. Após o lançamento do ChatGPT, a OpenAI foi avaliada em 29 bilhões de dólares. Para executar o ChatGPT, a OpenAI pode gastar cerca de 3 milhões de dólares por mês. O chatbot é gratuito por enquanto, mas o CEO da OpenAI, Sam Altman, alertou que o trem da alegria acabará parando bruscamente. Teremos que monetizá-lo de alguma forma em algum momento. Os custos de computação são de encher os olhos, tweetou ele. A empresa, que espera faturar 200 milhões em 2023, não é uma instituição de caridade. Embora a OpenAI tenha sido lançada como uma organização sem fins lucrativos em 2015, ela abandonou esse status pouco mais de 3 anos depois, estabelecendo um laboratório de pesquisa de lucro limitado supervisionado por um conselho sem fins lucrativos. O texto abaixo foi criado pelo ChatGPT. Eu digitei assim no chat. Escreva um post sobre chatbot generativo usando rede neural recorrente. E aí ele gerou todo esse texto aqui. Aqui é a resposta do chatbot. Ele colocou isso aqui como título, né, do post, e todo esse texto aqui que eu vou ler agora. Então eu estou aqui no chat GPT da OpenAI. E eu escrevi aqui, ó, escreva um post sobre chatbot generativo usando redes neurais recorrentes. Né? Eu traduzi a página aqui traduzi para o português. E aí você pode escrever aqui mesmo, ó, no chat, em português, que ele vai responder. Ou se não, escreve em inglês mesmo, depois faz a tradução.
E aí ele gerou esse texto aqui que eu colei lá, depois eu mostro no post, mas eu vou ler aqui. Chatbots generativos com redes neurais recorrentes. Os chatbots são programas de computador projetados para imitar a conversa humana, tornando-se cada vez mais populares e acessíveis. Um tipo específico de chatbot é o chatbot generativo, que usa inteligência artificial para gerar respostas em vez de simplesmente procurar em uma base de dados pré-definida. Um dos tipos de redes neurais mais populares para o treinamento de chatbots generativos são as redes neurais recorrentes, RNNs. As RNNs são especialmente eficazes na análise de sequência de dados, como sentenças e conversas, e na geração de novas sequências de dados. O processo de treinamento de um chatbot generativo com uma RNN envolve alimentar a rede com exemplos de conversas humanas e, em seguida, ajustar os pesos da rede para que ela possa gerar respostas coerentes e relevantes. As RNNs também podem ser treinadas com informações adicionais, como contexto e personalidade, para produzir respostas ainda mais sofisticadas. No entanto, é importante lembrar que, como qualquer modelo de IA, as respostas geradas por um chatbot generativo baseado em RNNs ainda podem ser limitadas pelos dados de treinamento e podem não refletir a complexidade e as nuances da linguagem humana. Além disso, o treinamento de RNNs para chatbots generativos pode ser computacionalmente intensivo e requer muitos exemplos de conversas humanas para produzir resultados satisfatórios. Em outras palavras, a gente precisa de muito dado para que a gente consiga treinar realmente uma rede capaz de gerar um chatbot generativo de qualidade e coerente. A gente viu que o que a gente fez foi um chatbot muito simples, Mas enfim. Em resumo, as redes neurais recorrentes são uma ferramenta poderosa para o treinamento de chatbots generativos e permitem a geração de respostas coerentes e relevantes em uma conversa. No entanto, e aí ele parou aqui. Eu posso dar um regenerate aqui, vamos ver. Eu vou mostrar para vocês como é. Deixa ele leva um tempo fazendo isso. Ó, já está gerando outro texto. Cada vez que eu clicar ali, ele vai gerar um texto diferente, Mas você vê que é um texto super bem feito. Esse aqui é aquele texto lá gerado, o primeiro texto gerado pelo chat GPT. E aqui eu botei, fim do texto gerado pelo chat GPT. Ele acaba aqui, aquele primeiro texto. Então, eu deixei o link aqui. Qualquer desses links aqui, você pode clicar. Você vai cair. Vou clicar aqui. Só que eu já estou logado. Eu vou clicar, pedir para ele abrir uma janela anônima. E é só vocês virem aqui, clicar aqui, verificar que você é um humano. Aí você vem em login e aí loga com o Google ou com a Microsoft. Eu loguei com o Google, deu certo. Eu tentei cadastrar, mas ele disse que já tinha muito usuário e que eles não estavam aceitando mais. Aí quando eu fiz o login com o Google, deu certo. Eu não sei se vocês vão ter esse mesmo tipo de problema. Mas comigo aqui, tudo certo, fazendo login com o Google. Eu desloguei, estou logando de novo aqui, mas a ferramenta deu ou uma bugada ou eles têm um limite por IP. Eu até tentei logar com outra conta que eu tenho, mas está dando o mesmo. Ou então muitos usuários utilizando ao mesmo tempo e a computação deles não está dando conta. Eu vou pedir aqui para ele me dar 5 ideias sobre Next.js 13 para escrever um post. Dessa vez foi. Então acho que é isso. Ele estava dando um bug aqui que agora não deu. Eu vou deixar em inglês mesmo, mas poderia ter pedido em
português. Eu acho que quando tem muitos usuários utilizando ao mesmo tempo, pode dar um problema de temporário, né, de você não conseguir gerar esses textos. Aqui a gente pode, clear conversation, a gente pode limar aqui todos os chats anteriores. Deixa eu tentar aqui traduzir. Me dê 5 ideias. Eu vou pedir em português mesmo. Eu usei o tradutor do Google, né, aqui. E vou pedir para ele desenvolver a ideia 3. Né? Desenvolva a ideia 3 de forma criativa, objetiva e prática, com um passo a passo bem didático. Vamos ver se ele vai aceitar aqui em português. Demorando um pouco. Acredito que essas coisas dependem muito do número de pessoas utilizando ao mesmo tempo, né? Passo a passo ele já botou ali, passo 1. Eu pedi para ele colocar de uma forma prática, tá vendo? Ele colocou até o código. Cara, muito genial. npx create e tal. Eu vou deixar ele criando aqui e depois vocês testam, né? Aí tentam fazer o login e usar o chat GPT, que eu acho que vale muito a pena enquanto ele está de graça, né? E eu vou colocar então a animação que eu falei na aula passada, né, para vocês. E é isso, e a gente finaliza o vídeo logo depois da animação. Valeu, até já! As palavras correspondem aos nós de saída em uma camada linear. Essa camada é usada como gerador de sequências. Para cada nó de saída, que é uma palavra, são atribuídas probabilidades. Aquelas com maior probabilidade gera a próxima palavra da sequência. Por exemplo, a sequência começa com start token. Processando o start token, o gerador vai produzir a primeira palavra na sequência. Nesse caso, a primeira palavra é I. Processando a palavra I, o gerador vai produzir a segunda palavra na sequência, M. Processando o M, o gerador vai produzir a terceira palavra, que é fine. Por último, processando a palavra fine, o gerador vai produzir o end token, né, o token final, sinalizando o fim da sequência. Podemos construir uma matriz de correlação para capturar informações sobre o processo de geração da sequência. Podemos dizer que o start token previu a palavra I. Da mesma forma, a palavra I previu a palavra M. E a M, a fine. E por último, a fine prediz o end token. Uma das implicações dessa matriz é que podemos mascarar a parte superior. Mas vamos focar nas relações preditivas entre as palavras. Vamos armazenar as palavras da sequência no answer embeddings e comparar com outro embedding. Veja que as duas sequências começam com o start token, mas as palavras subsequentes são diferentes. E o tamanho das sequências também é diferente. O gerador de sequência precisará de uma orientação para decidir qual sequência gerar, dado o mesmo token inicial. Vamos modelar isso emparelhando as duas sequências para o aprendizado do sec-to-sec. Vamos emparelhar a sequência de resposta, I'm fine, com a de pergunta, how are you? Da mesma forma, vamos emparelhar yes please, que é a sequência de resposta, com can I help, que é a de pergunta. Nossa primeira rede de atenção processará a question embedding, armazenando as palavras How are you?
A rede de atenção irá processar a pergunta aplicando uma série de transformações para descobrir relacionamentos entre as palavras da pergunta. Chamamos isso aplicando o self-attention do question. O resultado é a question codificada em uma matriz. A segunda rede de atenção vai processar a answer embedding, armazenando as palavras I'm fine. A rede de atenção irá processar a resposta, a answer, aplicando uma série de transformações para descobrir relações entre as palavras da resposta. Isso é chamado de aplicação de autoatenção na resposta, na answer. O resultado é a matriz de resposta codificada. A terceira rede de atenção processará a matriz de perguntas codificadas na matriz de respostas codificada, revelando relações entre as palavras da pergunta e palavras da resposta. Os relacionamentos encontrados servirão de guia para o gerador de sequência. Nesse caso, ele guia por um vetor de cada vez para gerar a resposta I'm fine para a questão, para a pergunta, How are you? A rede de atenção usa camadas lineares para aprender pesos que refletem essas relações. Isso permite que a rede preveja a próxima palavra na sequência. Como a nossa Attention Network, na rede de atenção, ela tem múltiplas cabeças, múltiplos heads, todas as operações mandam entradas para o gerador de sequência. Agora vamos olhar dentro da primeira Attention Network e ver a execução do Self-Attention no Question Embedding. O Embedding armazena as palavras How are you? Essas palavras são tokenizadas, projetado em uma camada linear e posição codificada. Os resultados são alimentados em 3 camadas lineares. As camadas irão calcular 3 diferentes projeções para question. Essas projeções são chamadas de Query Matrix, P-Matrix e Value Matrix. A primeira e a segunda projeção da question será produto escalar para obter a matriz Score Matrix. A Score Matrix estima as correlações potenciais entre pares de palavras na question. Aqui a gente vê uma alta correlação entre as palavras how we are e how you, e também are e you. Na prática, aplicamos normalização e softmax nos valores de correlação para estabilidade numérica. Vamos multiplicar a Score Matrix na terceira projeção da question. A matriz codificada resultante codifica as palavras da pergunta e captura relacionamentos estimados entre pares de palavras na pergunta. Esses produtos escalares estão ocorrendo em diferentes attention heads. Então usamos outra camada linear para permitir que os resultados das diferentes attention heads interajam. A última camada, uma camada totalmente conectada, explora outras correlações potenciais no espaço de alta dimensão e produz a matriz de questions codificadas. Vamos olhar agora para a segunda rede de atenção e executar o Self-Attention na Answer Embedding. O Answer Embedding armazena as palavras I'm fine. Essas palavras são tokenizadas, projetadas com uma camada linear e posição codificada. Os resultados são alimentados em 3 camadas lineares. Como antes, as camadas irão calcular 3 diferentes projeções para a nossa answer. As projeções 1 e 2, ou seja, a primeira e a segunda, serão produto escalar para obter a Score Matrix. Para aumentar a capacidade da rede de gerar sequências de resposta, vamos mascarar a parte superior da matriz. A Score Matrix estima correlações de potencial entre as palavras da resposta, pois nossa rede precisa gerar uma sequência de resposta. O mascaramento vai ignorar as correlações que não são úteis para a geração da sequência direta. Aqui aplicamos a normalização e a softmax. Vamos multiplicar o Score Matrix na terceira projeção da resposta. A matriz codificada resultante codifica as palavras da resposta e captura relacionamentos estimados entre as palavras dessa resposta. Como antes, permitimos que resultados de diferentes attention heads interajam com outra camada linear.
Usamos uma camada totalmente conectada para explorar correlações potenciais em níveis mais altos de espaço dimensional. Obtemos então a matriz de resposta codificada. Por último, vamos olhar para a terceira Attention Network, onde processamos a matriz de perguntas codificada. A matriz de respostas codificadas irá se conectar a uma camada linear para produzir a projeção 1 e a matriz de perguntas codificadas conecta-se às duas camadas de camada para produzir as projeções 2 e 3. A projeção 1 codifica a resposta, a 2 a pergunta, o produto escalar dos dois a gente obtém o scoring matrix do question e answer. O scoring matrix estima potenciais correlações entre palavras da pergunta e palavras da resposta. Aqui estimamos alta correlação entre a palavra how e fine, entre as palavras are e am, e entre I e you. Novamente aplicamos normalização e softmax, e depois o produto da Scoring Matrix na terceira projeção, que é a segunda Question Projection. A matriz codificada resultante codifica as palavras da pergunta, bem como as relações estimadas entre palavras da pergunta nas palavras da resposta. Como antes, permitimos que os diferentes Attention Heads interajam com outras camadas lineares. E a camada totalmente conectada explora outras correlações potenciais em níveis mais altos de espaço dimensional. Essa é a matriz de saída final. Essa matriz de saída final se conectará ao gerador de sequência. Porque a matriz de saída codifica palavras da pergunta e todo o potencial de relações entre as palavras da resposta correspondente, o gerador de sequência recebe apenas a informação que precisa para gerar a sequência de resposta correspondente. Aqui é processada a primeira entrada da matriz de saída. O gerador de sequência produzirá uma distribuição de probabilidade e prevê a primeira palavra da resposta que seguiu o start token, que é a palavra I. Se a segunda entrada for processada, o gerador de sequência irá prever a segunda palavra da resposta, que será o M. Se a terceira entrada for processada, o gerador de sequência irá prever a terceira palavra, que nesse caso será fine. Durante o treinamento, a softmax será aplicada aos valores de saída do gerador. A distribuição de probabilidade resultante será comparada com a dos dados de treinamento. A função de divergência KL fornecerá uma medida de quão diferente o resultado de distribuições de probabilidade são da distribuição dos dados de treinamento. Isso fornecerá os sinais de gradiente necessários para a rede ajustar os pesos em todas as camadas e habilitar a aprendizagem sec-to-sec. E é isso, eu fico por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Se vocês gostarem aqui dos conteúdos do Código Fluent no geral, eu peço que vocês divulguem nas redes sociais de vocês, divulguem com os amigos, sugiram tutoriais, né? Se inscrevam nos canais. Quem quiser me seguir no LinkedIn pode me seguir. Aqui ó, tem esse Pix para doações, super importante para quem quiser ajudar a manutenção dos tutoriais gratuitos aqui do Código Fluent. Tem esse link aqui também para doações. E é isso, valeu, obrigado e até a próxima.